Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Mais uma vez aqui reunido para este culto racional e pedindo aos amados que se inscrevam no canal, dá o like, vai lá no sininho para que você receba as notificações dos vídeos posteriores. E boa noite a todos, bem-vindos sejam todos, graça e paz. E mais uma vez estamos aqui reunidos para esclarecer o Evangelho e levar ao conhecimento do Filho de Deus o discernimento espiritual da palavra de Deus, lendo capítulos e versículos e explicando para que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, que são os espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Então, amado, mais uma vez aqui reunido como igreja, trazendo uma mensagem aqui para os nossos irmãos evangélicos, tentando levar o entendimento e que para que eles sejam salvo da mente, salvo da religião, salvo dessa religião da qual é denominada de sistema evangélico e que não prega o evangelho e que engana os filhos de Deus para manter eles escravos de suas empresas e morto para Cristo espiritualmente, sem ter conhecimento do Evangelho. Então, meu amado, eu queria levar uma palavra para vocês, evangélico, tentando dar entendimento para vocês. E antes de mais nada, eu queria fazer um comentário a respeito dos evangélicos e o porquê que vocês não conseguem entender o evangelho. Olha, eu, Lira, eu era evangélico. Eu, a maioria do tempo da minha vida, eu pertencei a essa escravidão aí, chamada de sistema evangélico, onde somente os líderes, onde somente os lobos, onde somente os cão guloso, que só prega por torpe e ganância, somente eles se dão bem, financeiramente. E que na verdade eles só pregam engano, só pregam mentira, te levando para ser escravo deles, e por isso vocês não têm o entendimento de absolutamente nada com relação ao Evangelho. Então, amado, como eu ia falando, infelizmente, os evangélicos vivem essa doutrina de homens, vivem dentro dessas empresas da qual vocês chamam de igreja e que não tem o Evangelho, amado. Então, o porquê que os evangélicos não conseguem entender a Bíblia. O porquê? Porque nós não fomos ensinados pelos cão guloso a separar o que é primeira aliança. Para quem foi a primeira aliança, entende? E o que é a segunda aliança e para quem é a segunda aliança. Então, o porquê que os evangélicos não entendem a Bíblia? Porque vocês querem viver numa coisa que nunca foi para tu, amado. E eu sempre insisto, Eu sempre insisto nessa pregação, mostrando para vocês que vocês não estão nem aí e vivem que nem barata tonta, macho. Olha, eu já falei para vocês que a primeira aliança não foi para nós, não foi para os brasileiros, não foi para os gentios, e foi somente para os judeus e que não é mais para ninguém. E que
o teu cão guloso, que tu chama de pastor, os doutor em teologia, os professores das escolas dominicais, para enganar, te leva só para a primeira aliança, que se refere à lei de Moisés e a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas, e que nós brasileiros, os gentios, não fomos incluídos nisso aí, meu amado. Então, toda vida que tu vai para tua igreja, que o cão guloso ou qualquer outro abre a primeira aliança para viver, para aplicar em ti, é um mentiroso, é um enganador. Prega só para te roubar, para te cobrar dízimo, para te ameaçar, para te levar para o sacrifício, onde quem fazia isso era Moisés, macho. E era somente para os judeus. Só que quem viveu por obras e que nunca conseguiu nada através das obras foi os judeus, macho. Os judeus, os hebreus, os israelitas, o povo de Israel. E que eles não conseguiram nada como vocês até hoje, e todas as tuas gerações que já morreram não conseguiram nada. A única coisa que vocês conseguem é chamar Deus de mentiroso e viver como escravo dessa tua arapuca chamada de igreja. E a gente aqui tenta levar o discernimento do evangelho para que vocês se libertem, cara. Para que vocês vão viver uma vida sem medo, uma vida somente pela fé, que é o que diz em Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho. E o que teu cão guloso chamado pastor, o teu assaltante, fala? Que o poder de Deus é um pedaço de pão. Que o poder de Deus é um suco mais barato. Que o poder de Deus é a tua igreja, macho. Que o poder de Deus é tu saltar no mistério. Que o poder de Deus está na oração do teu ladrão, macho. Então, eis o motivo pelo qual vocês, evangélicos, vocês não têm entendimento, cara. Vocês não têm entendimento da Bíblia em nada, porque vocês não respeitam o que está escrito. Se a primeira aliança nunca foi para tu, cara, como é que tu vai viver a primeira aliança? Se a primeira aliança foi somente para os judeus e eles se tornaram transgressor porque não conseguiram nada com suas obras, e que Deus, que era Espírito, se fez carne e habitou entre eles lá, entre os judeus, no cumprimento da primeira aliança, macho, da lei dos profetas. E vocês dizem que tudo isso é mentira e vai para a tua arapuca fazer o quê? Ouvir a lei de Moisés, que não é mais a lei de Moisés, é engano, é mentira. Então, meu amado, eu vou abrir aqui o evangelho para vocês dizer de novo que tudo é mentira e continuar nessa escravidão aí, né, sem entendimento de nada e servindo mais a criatura do que o Criador. Olha, Efésios, já li isso aqui para vocês, mas eu vou ler para ti de novo, explicando qual era a posição de vocês, evangélicos na primeira aliança, ou seja, os gentios. A Bíblia, como eu já falei 500 vezes, que o teu ladrão nunca te falou, e que até isso vocês não têm entendimento, que é o beabá da Bíblia, fala de dois povos. E esse povo, como eu já expliquei, são os judeus, que é a nação de Israel, e os gentios, que é o Brasil e todas as outras nações do mundo, menos Israel. E que a Bíblia fala de dois evangelhos, e que era o evangelho da
circuncisão, que foi o evangelho, somente para os judeus, que está na primeira aliança, e que o outro evangelho, o evangelho da incircuncisão, é para o gentio, é para os brasileiros. Então, meu amado, vocês têm que fazer separação entre essas coisas, porque senão vocês vão morrer desse jeito aí e não vão entender o evangelho nunca, e nunca que vocês vão chegar a Cristo. Por que, Lira? Porque vocês só ficam na primeira aliança, que não existe mais, que foi abolida, e eu vou mostrar mais uma vez aqui, e que vocês vivem Jesus de Nazaré, macho, que não existe mais também. E que o que existe para sempre é o Cristo ressuscitado, o Deus espiritual, onde ele habita em nós, e vocês estão esperando ele voltar, macho. Vocês estão esperando ele voltar, e ele habita já nos seus filhos. Para isso foi que se cumpriu a primeira aliança, com a queda do templo lá em Jerusalém, para a profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, macho. Que nunca foi para mim e nunca foi para tu, cara. Então, olha, eu vou te mostrar aqui qual era a posição dos gentios, dos evangélicos do Brasil, na lei de Moisés. Olha, Efésios, eu vou ler para tu aqui o 11 e o 12, te explicando, cara, e põe em prática. Senão tu vai viver a vida inteira vindo discutir comigo, porque tu não aceita o evangelho, macho. Tu não aceita o evangelho e quer pôr em prática a primeira aliança, que não é mais para ninguém, macho. Preste atenção, de novo, a primeira aliança, a lei e os profetas, não é mais para ninguém, cara. Foi passado para os judeus. Entende, meu amado? Então, olha, qual é a tua posição, macho? Olha aqui, ó. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, aqui está se referindo ao homem exterior, ao lira, ao homem exterior, ao ser humano, ao homem terreno. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio na carne, chamados incircuncisos. Nós somos incircuncisos por quê, Lira? Porque, meu amado, nós não fomos circuncidados. A circuncisão era um dos preceitos da lei de Moisés, do qual somente os judeus passaram pela circuncisão. E o que é a circuncisão? Já falei 50 vezes. Era um corte no prepúcio, aqui debaixo do bigolim. Isso era a circuncisão, do qual Jesus de Nazaré, por ser judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, macho. E tu é inteligente, tu querendo viver na primeira aliança, tu tinha que ser circuncidado, macho. Só que a primeira aliança não foi para tu, e nem tem validade nem para os judeus, cara. Foi abolida, foi abrogada, foi cancelada. Então, olha, Efésios 2:11. Portanto, lembrados de que outrora significa outrora o quê? Em outro tempo, em outro pacto, na primeira aliança. Outrora vós, gentio, na carne, chamada em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem são os circuncisos? Já expliquei, os judeus, os hebreus, a nação de Israel, macho. Na carne, por mãos humanas. Olha aqui, ó, Efésios 2:12. Olha, naquele tempo. Quando seria aquele tempo? No tempo da lei. No tempo no tempo do ministério
de condenação e morte no tempo da lei de Moisés. Qual era, Lira, a nossa posição? A posição do gentio, a posição dos brasileiros, a posição de todas as nações do mundo, menos Israel. Qual era a nossa posição? Efésios 2:12. Naquele tempo, estava sem Cristo, macho. Olha, tu estava sem Cristo na lei de Moisés, macho. Por que, Lira? Porque tu não foi incluído, mas na primeira aliança. Não dá para tu entender isso não, cabeça oca. Não dá para tu entender isso não, cara. Para de discutir e aceita o que está escrito, cara. Senão tu não vai entender nunca, macho. Tu só quer saber de questão de levar a gente para a antiga aliança para chamar Deus de mentiroso, macho. E eu não estou mais nessa. Eu não recebi o Espírito do mundo, macho. Eu recebi, foi o Espírito de Deus. E o entendimento agora é pleno. É igual água mineral cristalino. Não dá mais para voltar para a mão desse ladrão, macho. Não adianta nem tentar, meu amado. Então, olha, Efésios 2:12. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, macho. Por que tu, gentil, tu estava separado da comunidade de Israel? Muito fácil, macho. Porque você não participou da primeira aliança? Porque você não participou da primeira aliança? E porque você não é judeu, macho? Porque tu não é de Israel, cara. Porque tu é brasileiro. Então, olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, olha, e estranho às alianças, macho. Nós estávamos estranhos à aliança, por quê, Lira? Porque, meu amado inteligente, na primeira aliança, nós não fomos incluídos, macho. Tu quer brigar com Deus? Tu quer entrar na queda de braço com Deus, macho, porque ele não te incluiu na primeira aliança? Que crente é tu, macho? O crente, cara, é aquele que lê e recebe igual calango, macho, só balançando com a cabeça, aceitando as coisas de Deus e não querendo discutir com ele e querendo chamar ele de mentiroso, macho. Acorda! Senão tu vai morrer nessa mentira e ensinando os teus filhos engano, macho. Então, olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças, macho. A aliança da promessa. Por quê? Porque a aliança da promessa foi somente para os judeus, macho. Somente para eles, nós não fomos incluídos. Então, olha, é estranho as alianças da promessa, não tendo esperança, macho. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, cara. Então, olha, isso aqui é a posição dos evangélicos na primeira aliança, macho. Antes da cruz. E, Lira, quando foi que nós fomos incluídos? Depois da cruz, macho. Depois da cruz. Ou tu tem mais de 2000 anos, macho? Ou tu tem mais de 2000 anos? Meu amado, nós os gentios, nós não passamos pela prova. Nós não conhecemos o pecado. Nós não passamos por essa macumba que vocês chamam de Santa Ceia, que eu já expliquei que foi Páscoa da lei de Moisés. Então, macho, nós, os gentios, nós não conhecemos dízimo, nós não conhecemos oferta, nós não conhecemos templo como igreja, parede como igreja. Nós somos depois da cruz e nós somos a igreja. Nós nos reunimos como igreja. Por que, Lira? Porque Deus, ele cumpriu a primeira aliança e ele derrubou o templo lá em Jerusalém para que na nova aliança nós passássemos a ser morada de Deus, macho.
Entende? E nós somos a morada de Deus. Deus, ele habita em nós. E vocês, vivendo nessa mentira, nesse engano, vivendo em sombras, vocês estão esperando Jesus voltar. Então, meu amado, quando que tu vai sair dessa loucura, macho? Quando que tu vai sair dessa loucura e vai confessar o evangelho da graça de Deus em Cristo, onde tu tem que deixar de ser macumbeiro e tu tem que viver só por fé, macho? É para tu viver só por fé. A fé em que, Lira? A fé no que o Cristo ressuscitado já fez. De Romanos a Hebreus. Somente. Não é para tu ter igreja, macho. Não é para tu ter ladrão como pastor. Tu é a igreja, macho. Tu é um membro da igreja de Cristo. Tu quer formar a igreja, se reúne com outros membros em qualquer lugar, macho. Na tua casa, na tua calçada, no meio da rua, debaixo de um pé de pau, no lugar alugado, desde que não tenha essa macumba que tem dentro desses templos, dessas empresas chamadas de evangélico, macho. E que tem o que, Lira? O evangelho da graça de Deus em Cristo, onde tu tem que viver só por fé, macho. Não é para tu ir assaltar ninguém, é para tu pregar de graça aquilo que tu recebeu de graça. Porque Deus, ele já nos deu tudo. Nós não temos mais nada para pedir. Nós só temos que agradecer, amado. Para com essa macumba da tua igreja de querer fazer campanha para comprar a Deus, para conseguir casa, para conseguir carro, para conseguir moto, para conseguir emprego, para tirar caroço. Meu amado, por suas chagas nós fomos curados. Nós não temos caroço, macho. Nós não estamos atrás de tirar caroço, macho. Então, meu amado, olha, quando é, Lira, que nós, os gentios, fomos incluídos na nova aliança. Vou ler para tu agora, ó. Efésios 2:13, ó. Mas agora quando, macho? Na nova aliança, no Novo Testamento, na segunda aliança, macho, depois da cruz. Então, macho, olha, mas agora em Cristo Jesus, falando conosco, macho. Mas agora em Cristo Jesus. Cristo Jesus, cara, não é Jesus de Nazaré. Cristo Jesus tu não encontra na primeira aliança, cara. Cristo Jesus é o ressuscitado, é o Deus espiritual, do qual ele sempre foi. E aqui, no Cristo Jesus, acabou as manifestações dele, macho. E tu tem que viver só por fé. Não tem mais templo, não tem mais parede, não tem mais sacerdote, cara. O sacerdote é Cristo. Então, olha, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus, macho. Então, através do sangue de Jesus, todos que os gentios que não foram incluídos na primeira aliança, foram incluídos na segunda aliança. E eu acabei de pregar para vocês evangélicos, e explicar. E mais uma vez, né? Mais uma vez, levando o teu entendimento e pedindo que tu crie juízo e deixe de chamar Deus de mentiroso e respeite e viva o que está escrito, macho. E não tu ler e querer dar outro entendimento para chamar Deus de mentiroso, cara. Que é o que vocês, doutores em teologia, fazem, cara. Querendo, vocês querem reduzir Deus a nada para continuar roubando as pessoas. Então, olha, levando o entendimento para tu e dizendo que a primeira aliança nunca foi para o gentio e que não é mais para ninguém, e que o dono do mundo, né? O dono do mundo, ele aboliu, ele acabou a primeira aliança, macho. Ele acabou. Respeita isso, cara. E vai viver isso, senão tu vai viver assim.
Vai viver assim, boiando na água sem afundar, macho. Então, olha, em Lucas 16, mostrando aqui e mandando tu respeitar a Deus, tá? E mandando tu respeitar a Deus e deixar de chamar ele de mentiroso. Lucas 16, além do primeiro testamento, além da primeira aliança, além da lei de Moisés nunca ter sido para tu, brasileiro, gentil, não existe mais. Porque Lucas 16, a lei e os profetas, lira o que é a lei e os profetas? Toda a primeira aliança, macho. Toda a primeira aliança que os evangélicos vivem essa mentira, da qual nunca foi para eles, e eles chamam Deus de mentiroso, se reúne para chamar Deus de mentiroso e dizer que Deus não pôs sim ao primeiro testamento. Que Deus não pôs sim os mandamentos e a ordenança. Que Deus não pôs sim a lei de Moisés. Então, olha, Lucas 16, presta atenção, tira a água de coco da tua cabeça e bota entendimento, macho. Olha, Lucas 16, a lei de Moisés, cara. O primeiro testamento, a primeira aliança, duraram até João, macho. Vigoraram até João. Então, macho, Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram. Teve validade. Não tem mais, cara. Não tem mais. Tu tá tomando um comprimido e esse comprimido só tem validade até hoje. Tu vai tomar amanhã, macho? Tu vai tomar o comprimido amanhã, inteligente? Então, aqui está dizendo que Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram, macho. Teve validade, não tem mais. Além de nunca ter sido para ti, não tem validade para mais ninguém. E lira o que é a lei e os profetas? Duraram até João, até o livro de João, macho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, até João não tem mais profeta e não tem mais a lei de Moisés, não tem mais validade o Antigo Testamento, que vocês são enganados pelo teu ladrão chamado pastor e vocês só ouvem essa mentira. Por isso que vocês vivem assim, igual barata tonta. Então, olha, prosseguindo e abrindo outro canto, dizendo que Deus, o dono do mundo, se vocês deixarem, ele aboliu a lei. Ele aboliu a lei. E que, olha, mais um capítulo e um versículo, Romanos 10:4, macho. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, macho. Ou seja, o fim de toda a primeira aliança, o fim da lei de Moisés, é Cristo, macho. Que você não sabe nem quem é Cristo, macho. Cristo não é Jesus de Nazaré, cara. Jesus de Nazaré é uma manifestação de Deus em carne, que você tem que respeitar isso, macho. Senão você não vai entender nunca, macho. Tu tem que saber o que é o Deus de Israel. Lira, o que foi o Deus de Israel? O Deus de Israel foi a manifestação do dono do mundo, do Deus para Israel espiritualmente, do qual eu já falei 50 vezes, que ele se manifestava através de trovão, através das nuvens, através de uma salsa pegando fogo. Entende, meu amado? E Jesus de Nazaré, a manifestação de Deus de Israel acabou e ele se manifestou como Jesus de Nazaré. Para quem, Lira? Somente para Israel, macho. Só para Israel. Então, Jesus de Nazaré era um judeu do qual dentro daquele corpo estava o Espírito. Deus, estava Deus mesmo. Mas como ele veio para um reino físico e ele tinha necessidade de andar no corpo, aquele Espírito adentrou no ventre de Maria, ele se fez carne e habitou entre os judeus, macho. Pra que, Lira?
para o cumprimento da lei e dos profetas, que nunca foi para mim e que não foi para tu, macho. Então, macho, vocês só vão entender a Bíblia quando vocês saber separar as coisas, macho. Separar o que, Lira? Quem foi Deus de Israel para quem foi o Deus de Israel? Quem foi Jesus de Nazaré para quem foi Jesus de Nazaré? E após isso aí, que foi o cumprimento da primeira aliança, tu entender que não existe mais Deus de Israel e que não existe mais o Jesus de Nazaré. E quem é, Lira, que existe? O Cristo ressuscitado, macho. Deus mesmo. O Deus espiritual, onde acabou a manifestação dele, onde ele se manifestou as obras de Deus, macho. Olha, vocês têm que entender que a obra de Deus, que o teu ladrão te chama para fazer a obra de papai, né? Vocês têm que entender que a obra de Deus ele fez em 7 dias, macho. Todos esses acontecimentos relacionados ao Primeiro Testamento e ao Segundo Testamento, isso só foi as manifestações de Deus, macho. E que tudo isso daí já estava concluído já lá no paraíso, macho. E que isso daí só são manifestações para que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, conhecessem a sua obra. Então tudo isso é só manifestação. Que vocês não crê e vivem querendo fazer a obra de papai, macho. Como é que tu vai fazer a obra de papai se tu nem crê, macho, na obra de papai? Se tu não crê na obra de papai, macho. Se em Romanos 10:4 o fim da lei é Cristo, vocês evangélicos dizem que é mentira, macho. Como tu vai fazer a obra de papai se em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João, macho? Como que tu vai fazer a obra de papai, barata tonta? Então, olha, Romanos 10:4, porque o fim da lei, o fim dessa macumba que vocês vivem, foi Cristo, macho. Foi Cristo o fim de tudo isso aí. Vocês vivem de sombra, vocês vivem de engano. Vocês vivem uma coisa que dá vergonha, macho. Então, olha, continuando aqui, eu vou ler para vocês aqui, mostrando ainda, macho. Mostrando para vocês que eu sei que não adianta nada, porque vocês não têm fé, né? E vocês dizem que tudo é mentira. E por isso que vocês vivem assim. Vocês vivem querendo chamar Deus de mentiroso e querendo discutir com quem está pregando a verdade, mostrando na Bíblia, abrindo na Bíblia. Mas tu não quer discutir com teu ladrão que prega tudo aí que não tem na Bíblia, macho. Por que tu não vai discutir com ele? Por que tu não chega pro teu ladrão chamado pastor e diz assim: pastor, mentiroso, desgraçado, infeliz, me mostra aqui na Bíblia para me mostrar pro Lira onde é que tem aqui Santa Ceia, pastor. Porque o Lira mostrou que não existe Santa Ceia e que é Páscoa, e está em Lucas 22, do 1 até o 19, a Páscoa do Senhor. Então, meu amado, traz isso para mim, meu amado, vem mostrar para mim aqui. Vem mostrar para mim aqui, ô doutor em teologia, onde é que está a Santa Ceia aqui, macho? Mostra para mim aqui. Mostra aqui para mim. Olha, eu vou ler para tu aqui, Hebreus 6, 1 e 2, olha. Bem rápido, que já está passando o tempo. Olha, Paulo aqui falando com os hebreus, ele diz, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha, ele, Paulo, né, ele não está falando comigo e não está falando contigo, macho. Como a lei de Moisés já tinha sido cumprida espiritualmente,
né? E que não tinha mais nenhum valor espiritualmente, porém o templo permanecia de pé, esperando a volta do Filho do Homem para cumprir a profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34. Então, como Paulo ele recebeu a revelação do Evangelho, do qual põe a fim em todas as coisas visíveis, todas as coisas palpáveis, todas as coisas comíveis, igreja como parede. Então Paulo estava pregando aqui aos hebreus e estava explicando para eles aqui, ó, Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, Paulo aqui está se referindo à lei de Moisés. Paulo aqui está se referindo à primeira aliança, e que Paulo ele está falando aqui para os judeus, e que na verdade isso nunca foi para tu, e eu estou falando para vocês deixar isso para lá, que vocês vivem igual barata tonta, fazendo uma coisa que não é mais para ninguém, macho. E que Paulo está pregando aos judeus aqui, aos hebreus, e ele está dizendo, mandando eles deixar de parte olha, por isso, pondo de parte os princípios. O que é princípio, macho? O princípio, o que foi o princípio? A primeira aliança. O que foi o princípio? A lei de Moisés, macho. O que foi o princípio? As obras. As obras onde o homem tinha que fazer para Deus poder se manifestar nele, e que eles não conseguiram nada, a não ser transgressor. E é isso que vocês brigam, né? Para se manter nisso, que nunca foi para tu. Como vocês vê o papel de palhaço que vocês evangélicos fazem, macho. Olha, essa doutrina do qual é uma mentira e que não existe mais, e que o teu cão guloso te leva, né? Sabe como é que é conhecido? Sabe onde é que vocês estão? No ministério de condenação e morte, macho. Onde é dente por dente e olho por olho. E é por isso que vocês não têm entendimento de nada, não conseguem chegar a lugar nenhum, né? A não ser ser roubado, ser assaltado. Ser assaltado, e o que mais, Lira? Chamar Deus de mentiroso, ser injusto com Deus. Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, vocês não têm o poder de Deus. Para que, Lira, o poder de Deus? Para a justiça. Vocês não têm justiça, mas. Ou seja, vocês se reúnem para ser injusto com Deus. Porque no 17 ele diz, para a justiça de todo aquele que crê, macho. Como você não crê, Lira, e por que tu disse que nós não crê? Porque, meu amado, a primeira aliança nunca foi para tu. Não é mais para ninguém. A lei de Moisés nunca foi para tu. Não é para tu viver nessa macumba. Já preguei para tu que não existe Santa Ceia. É Páscoa. Abri o capítulo. Mostrei o versículo. Expliquei. E vocês continuam do mesmo jeito, macho. Para a justiça de todo aquele que crê, macho. Vocês estão confessando que não crê. Por que, Lira? Porque vocês não saem da tua macumba, macho. O justo viverá por fé, macho. Mais nada. Fé. A fé em que, Lira? No que Deus já fez, macho. Ele já te salvou. Ele já te batizou no Espírito Santo. Ele já te tornou uma nova criatura. Tu tá na palma da mão do Pai e nada pode te separar de lá. E vocês não querem, macho. Ele já voltou, ele já está dentro de tu. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E vocês dizem que é templo do Espírito Santo e diz que está esperando Jesus voltar, macho. Vocês querem me enlouquecer, cara. Como é que quem vive em tu vai voltar, macho? Explica para mim aí, doutor em teologia. Então, macho, aqui, olha, Paulo diz assim aos hebreus, ó.
Portanto, pondo de parte, é para pôr de parte, mas não é para fazer mais. Ele está falando com judeus, não é contigo não, macho. É pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E Lira, o que Paulo quer dizer é com o que é perfeito? A graça, macho. A graça de Deus. A segunda aliança. O Cristo ressuscitado. Viver não mais por obra. Ele lá, os judeus. Nós, gentios, nunca vivemos por obra, macho. Porque nós somos depois da cruz. Nós somos já, depois de todos, o feito da cruz já tinha sido cumprido. E nós é para viver só por fé, macho. Não é para tu ter igreja, que eu já te expliquei. Então, olha, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não é mais para fazer isso. Isso era coisa da lei, da qual ele aboliu, ele cumpriu e aboliu, ele acabou. É o que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu sei que não adianta muita coisa. Então, olha, levando aqui ao entendimento de vocês, aqui em Hebreus 5, 11, 14, ele diz assim, olha, Hebreus, falando com os hebreus, tá? E eu falando com vocês, evangélicos, tentando levar para tu o entendimento de que isso aqui nunca foi para vocês, mas que a primeira aliança nunca foi para nós, para os gentios. Então, olha, aqui em Hebreus 11 diz assim, ó, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Então, cara, olha, aqui Paulo quer dizer o que com isso, Lira? Ele está dizendo aqui aos judeus, né? Os ouvintes dele, da geração dele, os ouvintes dele, da geração de Paulo, do qual eles lá estavam vivendo, não é para agora, não é para hoje. Quem está falando para vocês hoje sou eu, o Lira. Então, Paulo está falando para os caras lá, para os judeus e para os hebreus, que ele tinha muita coisa para falar, mas que eles lá, eles tinham se tornado tardio em ouvir. E Paulo aqui no 12 vai explicar o porquê, ó. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Olha, mas isso aqui é a cara de vocês, macho evangélico. Vocês se manteram a vida inteira numa coisa só: comer pão, comer suco, rodar no mistério, subir monte, descer monte, dar dinheiro pro teu ladrão, dizendo que é para Deus. E Lira, o que mais que nós fizemos? Mais nada, macho. Vocês têm 20, 30, 40 anos de igreja fazendo a mesma coisa, macho. Fazendo a mesma coisa. O que eu falei agora. Indo para a tua sinagoga todo dia ser assaltada. Ouvir mentira, ouvir engano. Ficar igual um peão doido rodando dentro dessas arapucas. Dando dinheiro. Fazendo a macumba da Santa Ceia, que é Páscoa. E só, macho, o que mais que vocês fazem? Cantar, canto de senhoras, canto de jovem, canto de criança, canto não sei de quê, canto dos pássaros. Mais nada, macho. Mais nada, só isso.
E vocês não chegaram ao entendimento do evangelho porque o teu ladrão, ele puxou o freio de mão de vocês e não deixou vocês andar para frente, macho. E vocês não conseguem abrir a nova aliança da qual tu foi incluída. Então Paulo está dizendo para eles lá, ó, a esse respeito o que, Paulo? A progressão das obras de Cristo, macho. A progressão das obras de Cristo, do qual vocês não conseguiram acompanhar, macho. Vocês pararam na primeira aliança, que nunca foi para tu, que não é mais para ninguém, e vocês não andaram para frente, macho. E vocês ficaram estacionados. Então, hoje que você deveria ser mestre, você deveria ter o entendimento do evangelho, né? Saber a tua posição em Cristo, de que tu já foi batizado no Espírito Santo, não é para tu ir para a piscina do teu ladrão, que tu já é abençoado, que tu já é uma nova criatura, que tu é a igreja e que tu não tem pastor, o teu pastor é Cristo, macho. E o que vocês fizeram? Estacionou, macho. Estacionou, não progrediu, ficou parado. Vocês evangélicos estão parados, macho. Parado numa coisa que nunca foi para tu, macho. E vocês não conseguem ter esse entendimento. E quando chega vocês, tu diz que tudo é mentira, macho. Então, olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Olha, a gente tem tanta coisa para falar para vocês, macho, mas é difícil de explicar. Por que, Lira? Porque vocês estão tardios em ouvir, macho. Vocês se perderam, ficaram para trás. Vocês ficaram para trás e quando chega o entendimento do evangelho, vocês ficam pulando igual pipoca, macho. E às vezes até passa mal. Por quê? Porque vocês só querem leite, macho. Vocês só querem leitinho. Comer carne de porco pode. Meu amado. Então, meu amado, olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Por que, Lira? Porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir, macho. Tardio em ouvir, vocês estão com a mente cauterizada e vocês não conseguem receber Cristo, macho. Vocês não conseguem receber Cristo, que é a nova aliança. Vocês têm um testamento a teu favor, onde tira tudo essa macumba, onde tira tudo essa escravidão, onde tira tu dessa coisa aí de que tu tem que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos e tudo, macho. Vivendo como escravo e separado de Deus, cara. Vivendo nessas arapucas, se reunido para chamar Deus de mentiroso. Para dizer que ele não aboliu a primeira aliança, para dizer que o fim da lei não é Cristo, para dizer que o fim é de mandamentos e ordenança, que é tudo isso que esse cão guloso joga para vocês, e que eles não cumprem nada, macho. Eles só te assaltam, bota na conta, e na segunda-feira eles saem por aí para gastar com as mulheres a parte deles. E que vocês querem ser santo na carne, quando tu já é santo no espírito, se tu for um eleito dele, macho. E a tua carne é podre, e tu não vai conseguir ser santo na carne nunca. Ele mesmo, Jesus de Nazaré, no dia de suas carnes, ele disse, a carne de nada se aproveita, macho. Como é que tu quer aperfeiçoar a tua carne, se o dono do mundo disse que a carne de nada se aproveita, macho? Essa tua carne aí é o homem terreno e que veio da terra e da terra vai voltar, macho. E você só pode ser filho de Deus se tu crê que tu não é daqui, macho. Que tu já veio do céu e tu tá aqui como embaixador de Cristo, macho. E quando essa tua carne podre aí morrer, esse Espírito de Deus que habita em ti, termina a missão dele aqui na terra, macho. Olha, nós não somos um ser humano com experiências espirituais. Nós somos um ser espiritual
com experiências humanas, macho. O verdadeiro Filho de Deus é o Espírito. Acorda. Então, olha, Paulo diz aqui, em Hebreus 5:12, para encerrar aqui, olha, pois com efeito, quando devia ser mestre, com efeito como, Paulo? Deveria ser mestre, porque, mas olha, 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja. 40 anos, macho. Não sabe de nada, macho. Quando durante esses 40 anos, se tu tivesse na graça de Deus, se tu vivesse o ministério do Espírito, era para tu ser mestre, macho. Era para tu ser mestre. É por isso que Jesus de Nazaré falou para aquele cara lá do Sinédrio, e ele disse para ele, tu és mestre em Israel. É o que vocês dizem, mas vocês dizem que são mestres e vocês não sabem de nada, macho. Vocês não sabem de absolutamente nada. Vocês, doutores em teologia, vocês, bispo, vocês não sabem de nada. Aliás, vocês sabem enganar e roubar as pessoas. E mais nada. Então, olha, o tempo decorrido o quê? 20, 30, 40 anos de igreja, não aprendeu nada, macho. A não ser chamar Deus de mentiroso, a não ser ir para o inferno, a não ser voltar do inferno, a não ser trabalhar para dar 10% do teu salário para o ladrão e ainda bota Deus no meio dizendo que é para ele. E tu não tem entendimento de nada, macho, que tu vai para tua macumba, dá dinheiro e ainda bota Deus no meio dizendo que o dono do mundo precisa do teu dinheiro, macho. Acorda. Deus, ele não precisa do teu dinheiro, macho. Quem precisa do teu dinheiro é o teu ladrão. E tu deixa de comer ovo para dar o dinheiro para ele. E Lira, eu posso dizer que os evangélicos têm entendimento? Nada. Não tem entendimento de nada, macho. De nada. Então, olha, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, olha. E Lira, o que é os oráculos de Deus? Os oráculos de Deus, macho, é leite, macho. É leitinho. Leitinho. Comer carne de porco? Pode. É isso aí que você recebe, macho, na tua sinagoga a vida inteira. Os princípios elementares da doutrina de Deus. Qual foi? A lei de Moisés, macho. A lei de Moisés. A nova aliança, que era para mim estar pregando para vocês aqui o evangelho da graça, e eu estou pregando para vocês aqui os princípios elementares dos oráculos de Deus, dizendo o que, Lira? Que nunca foi para tu, macho. Que nunca foi para vocês evangélicos. E nem assim vocês conseguem despertar, macho. Vocês conseguem despertar. Daqui a pouco tu vai para tua igreja, macho, ser assaltado de novo. E chamar Deus de mentiroso. Então, olha, ele diz aqui, assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então, macho, Lira, o que é um crente ter necessidade de leite? Não tem entendimento de nada, macho. Vocês, evangélicos, vocês não têm entendimento de nada. Ou seja, vocês são uma criança em Cristo. E Lira, o que é que faz uma criança? Só toma gagal. Só toma gagal, só toma leitinho, só quer chupetinha. E Lira, quando alguém tira a chupetinha, começa a chorar, macho. Começa a chorar, começa a pular e começa a dizer que tudo isso é mentira. Começa a sentir coceira nos ouvidos, macho. E endoida.
Diz que é o diabo falando na minha boca e que o meu pastor não falou, o meu pastor não disse. E pronto, macho. E vocês continuam desse jeito, como uma criança em Cristo, sendo necessitado de leite, de leitinho. Então, meu amado, dito estas coisas, eu vou parar por aqui e vou dar sequência amanhã, né? E agradecendo aí aos ouvintes, graça e paz.